Cumprimento a Igreja com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Estou a cumprimentá-los como é habitualmente, irmãos, com aquela paz que excede todo o entendimento e que não é a paz sem guerras. Pode haver guerras e nós temos a nossa paz de Cristo na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Hoje está um tipo de pregação, irmãos, que não é o tipo de pregação que eu mais gosto. Mas eu não tenho que gostar. Eu tenho que trazer aquilo que Deus me dá, glória ao nome do Senhor, para vos entregar. E é em obediência que nós conseguimos a graça nas nossas vidas, glória ao nome do Senhor. É uma pregação triste, mas triste também é a situação atual das igrejas dos nossos tempos, da nossa igreja contemporânea, glória ao nome do Senhor. Triste também é o afastamento, ainda mais triste, é o afastamento de Deus por causa do pecado, da vaidade, da ostentação, dos muitos dinheiros, enfim. Mas nem tudo está perdido. Há sempre tempo para uma reconciliação com o nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu vou ler uma parte do Apocalipse 3, que está em Apocalipse 3, 15, 16 e 17, em que o João nos fala aquilo que Jesus lhe mandou escrever. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. 16 nos diz, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Apocalipse 3,17 nos diz, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Glória ao nome do Senhor. Este irmão foi um chamado à igreja de Laodiceia, que serve para a atual igreja contemporânea, glória ao nome do Senhor. Laodiceia era uma cidade muito rica, irmãos, riquíssima para a época, próspera em comércio, próspera em medicina, com atividade bancária muito forte. Foi das primeiras entidades bancárias que apareceram, glória ao nome do Senhor, porque aquilo era um centro de comércio muito forte. Era também um centro médico famoso, irmãos, porque em Corinto se curava com um colírio que eles inventaram, glória ao nome do Senhor, se curava problemas oftalmológicos, problemas dos olhos, glória ao nome do Senhor. Tinha também uma produção muito rica em lã negra, que na época era um luxo, que era inatingível para muita gente, glória ao nome do Senhor. Mas tinha um problema com o abastecimento de água, irmãos, que vinha de fontes termais por aquedutos, através do deserto, e chegava sempre morna. E quem bebia aquela água ficava com vômitos e fazia mal, glória ao nome do Senhor. Provocava vômitos e não era água que matasse a sede. Glória ao nome do Senhor. Infelizmente, irmãs e irmãos, no dia de hoje há um arrefecimento na fé dentro das igrejas, irmãos, que as torna mornas. Espiritualmente estão raquíticas, doentes, fracas, sem vida, onde não há um verdadeiro crescimento. Porque o problema de ficar morno não é o aquecimento, é que não se parte do frio para o aquecimento, irmãos. Então um ponto intermédio que é morno. Não. É que a mornidão a que João se refere aqui, em Apocalipse 3, é que o arrefecimento é o arrefecimento dos corações que passa pela mornidão. Oxalá gelassem, porque se gelassem haveria a possibilidade de encararem a Deus com fé novamente e voltarem, mas na mornidão é meio complicado, glória ao nome do Senhor.
Algumas igrejas, irmãos, até conseguem juntar um bom número de frequentadores. Têm uma boa estrutura, até estão capitalizadas, promovem diversos eventos, mas espiritualmente, irmãos, elas estão sofrendo de uma grave anemia. Estas igrejas estão sangrando, glória ao nome do Senhor, e o que lhes provoca uma grande debilidade. E porquê? Porque lhes falta o alimento espiritual sólido, glória ao nome do Senhor. Se nós lermos Hebreus 5, 12, 14, nós verificamos que já era tempo de serem mestres na palavra, pelo tempo percorrido, mas ainda necessitam que se lhes torne a ensinarem os primeiros, os rudimentos, glória ao nome do Senhor. É triste, irmão, vivem de leite espiritual, mas nunca amadurecem, porque as pregações ministradas, muitas vezes, às vezes pastores também somos culpados, às vezes essas pregações são superficiais, satisfazem o ego dos frequentadores, mas não tocam o coração das pessoas pela falta de conteúdo. Não queremos ferir ninguém, acaba por ser uma pregação sem sal, glória ao nome do Senhor, o que não estimula o ouvinte a pensar mais sobre Deus, a pensar mais sobre a fé, sobre o pecado e como alcançar a graça, glória ao nome do Senhor. Tudo isto gera arrefecimento espiritual. Fica-se morno e perde-se o temor a Deus, glória ao nome do Senhor. Porque nós, quando temos um verdadeiro arrependimento, é a graça que nos procura, glória ao nome do Senhor. Vamos fugir do pecado, irmãos, e da vaidade, glória ao nome do Senhor. Então, estão na igreja, mas eles estão sem paixão pelas almas, sem compromisso e sem reverência. É verdade, irmãos. O pecado que fazia chorar a igreja perdeu o significado, irmãos. Hoje ninguém chora pelo ser irmão perdido. E a santificação é opcional. Desde o momento que tenhas um comportamento cristão, uses uma Bíblia debaixo do braço, agora até usas os telemóveis. Então está tudo bem, não tem problema algum. Infelizmente tudo se torna rotina. E o que é rotina deixa de ser o Espírito Santo a comandar. É rotina, é tradição, é religiosidade. E, irmãos, como disse há pouquinho, o Espírito Santo já não nos surpreende. E porquê? Porque ele já lá não está. Porque onde há o temor de Deus, irmãos, o Espírito Santo, onde não há o temor de Deus, onde não há o temor de Deus, o Espírito Santo se entristece. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. E temos que ter um cuidado tremendo como lidamos com ele. Porque ele é muito sensível, glória ao nome do Senhor. E ele se entristece e se afasta. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, hoje vive-se o Evangelho de facilidade, glória ao nome do Senhor, com promessas de bênçãos, mas sem cruz, sem renúncia, sem transformação, sem novo nascimento da água e do Espírito, o que origina a falta de amor uns pelos outros. O capítulo 15 do livro de Lucas, no versículo 4, podemos rasgar essa folha, irmãos. E porquê podemos rasgar essa folha? Porque ninguém procura a ovelha perdida, perdeu-se o temor a Deus, e a igreja deixa de ser, pela religiosidade, a igreja deixa de ser um organismo vivo para se transformar numa organização. Depois não passa de uma empresa ou de um centro de convívio. Glória ao nome do Senhor. Tem misericórdia, Senhor. A igreja tem que fazer uma nova aliança com Jesus. É isso que nós estamos necessitados. De fazer uma nova aliança com Jesus. Porque ela é a sua noiva, então temos que fazer uma nova aliança com Ele. Tem que haver arrependimento de pecados, irmãos. E vigiar e orar para que não se caia tanto em tentação. Glória ao nome do Senhor. Porque nós cedemos às tentações do mundo. O mundo está entrando dentro das igrejas.
Nós estamos à procura de subterfúgios para chamar pessoas, mas isso não é isso que conta. O que conta, irmãos, é a salvação das almas, é a adoração, é o verdadeiro temor a Deus, glória ao nome do Senhor. E por isso, irmãos, isso me purifico, nem tudo está perdido, irmãos, é verdade. Nem tudo está perdido, porque na mesma carta à Igreja de Laodiceia, irmãos, no capítulo 20, no Apocalipse 3, no capítulo 3, versículo 20, irmãos, Jesus nos diz, mas reparem bem como ele fala, eis que estou à porta e bato. Se ele está à porta, é porque não está cá dentro. É porque algo se passou e ele está fora da igreja, glória ao nome do Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo. Jesus não te força a nada. Ele é de uma extrema educação, o Espírito Santo é de uma extrema sensibilidade, glória ao nome do Senhor. Ele está à porta e bate. Ele está à porta e bate porquê? Porque nós não procuramos o amor de Deus nas nossas vidas, glória ao nome do Senhor. Ou estamos mais interessados na alta sociedade, na sociedade que nos pode saciar todos os caprichos, os gozos, os divertimentos, muito dinheiro, as riquezas, a ostentação. E nós procuramos sempre a valorização do mundo, procuramos a valorização dos homens, mas tu tens que ser importante e é para Deus. Tanto que Ele manda-te esperar por Ele e bater à porta. Ele está batendo à porta, irmãos. Ele está batendo à porta como um pedinte, como uma pessoa que vem pedir uma esmola, mas não é. Ele vem-te dar tudo, porque Ele não te pede nada, só te pede o teu coração, não te pede nada, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Porque Jesus está sempre de braços abertos para receber a sua igreja, para receber os seus filhos, para receber a sua noiva amada, por quem Ele se entregou na cruz do Calvário, irmãos. E um dia virá buscá-la, e Ele irá ao seu encontro nos ares. Mas para isso ela tem que estar limpa, com as suas vestes lavadas no sangue de Jesus, glória ao nome do Senhor. E por isso temos que estar preparados para a vinda do Senhor. Porque nós estamos nos últimos tempos, irmãos. Disso podem ter a certeza. Os sinais estão aí, os sinais de guerras, tumultos, mil e uma coisa, tratados de paz, está a acontecer muita coisa, irmãos. Isto é bíblico, mas não temos que ter medo. Nós temos é que nos preparar para a vinda do Senhor. Temos que nos preparar para a vinda triunfal de Jesus, que se virá esperar por nós nos ares. Glória ao nome do Senhor. Por isso, não fiques triste, não fiques temeroso, porque Jesus te ama mais do que aquilo que tu nunca imaginaste, glória ao nome do Senhor. E Deus te amou de tal maneira que mandou o seu Filho à terra para sofrer por ti e ser sacrificado por ti. Mas com poder Ele destruiu a morte e ressuscitou. Por isso, irmãos, nós temos que acreditar que há um Deus maravilhoso que nos quer abençoar cada vez mais. Até aqui foi o recado que Deus me mandou entregar a vocês. Vos peço, irmãos, que levem esta recado em consideração. Se esta pregação falou aos vossos corações, vos peço, irmãos, com todo o espírito de humildade, não para que as pessoas vejam que eu sou ou que sou conhecido, não, isso não me interessa. Mas, se puderem, passem esta publicação para a frente. Passem para os vossos amigos, passem para pessoas que vocês não conhecem, porque quando Deus chama, algo se vai passar, glória ao nome do Senhor, e temos que ser muito cuidadosos porque estamos nos últimos tempos. Que Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.